Então, né? Foi uma verdadeira guerra, né? Choradeira, bateram o pé para que o jogo fosse lá no estádio Engenhão, para tirar o Flamengo do desconforto, como disseram alguns aí. Só que o Flamengo jogando no Maracanã, jogando no Engenhão, São Januário, no Terrão, na água, no ar, vai vencer o Vasco. Não interessa onde jogue. Pode jogar lá no Rio de Janeiro ou lá em Amazonas. Vai vencer o Vasco. E olha que o Flamengo começou mal o jogo hoje. Ele não fez um bom primeiro tempo. Ele caiu na pilha do Vasco, né? Caiu bastante na pilha do Vasco. Que, por sinal, os primeiros 20 minutos saíram 7 cartões. 6 cartões. 4 pro Vasco, 2 pro Flamengo. Um destemperamento absurdo de ambas as partes. Eu não vou falar só criticar o Vasco naquela sucessão de cartões amarelos, não. Vou criticar o Flamengo também. Desnecessário. O Flamengo não tem que entrar na pilha de adversário, cara. Isso atrapalhou o Flamengo no 2-0, que foi a única derrota do Flamengo na era Felipe Luiz, e o 0-0 na partida desse ano. Entrar na pilha do adversário é a pior coisa que o Flamengo pode fazer. E hoje, no primeiro tempo, entrou. Nas provocações, o Vasco batendo, o Flamengo batendo também, mas o Vasco bateu mais. Era pro Verratti ter sido expulso. E também o Wesley era para ter sido expulso naquele lance. Tanto o Wesley como o Verratti. Era para ser os dois. Eu torço pro Flamengo, mas eu não sou clubista. Quando é para criticar, eu critico. Quando é para elogiar, eu elogio. E era para os dois serem expulsos. Agora, eu não sei o que o juiz considerou, não sei se o VAR disse que era para seguir normal, mas, por algum motivo, os dois não foram expulsos. Nenhum ou nem outro. E os 20 primeiros minutos foram de cartões amarelos, distribuições fartas de cartão amarelo, mas o Vasco conseguia ter alguma vantagem em cima do Flamengo por conta da marcação encaixada, que começou a dar certo desde os primeiros minutos. Isso aí já é um mérito do Carille, que conseguiu realmente fazer uma marcação ali encaixada em cima do Flamengo e jogar em cima do erro, e quase deu muito certo. Em pelo menos 3 oportunidades, o Vasco teve a oportunidade de abrir o placar em contra-ataques e em erros de passe do Flamengo. Inclusive, no erro do Flamengo, quase saiu o gol do Vasco, a chance mais clara que teve no primeiro tempo. A finalização do Ryan, se eu não estiver enganado, depois do rebote do Rossi, o Ryan finalizou, e o Léo Ortiz, que errou muito no primeiro tempo, tirou a bola em cima da linha. Ali ele se redimiu de todos os erros que ele cometeu no primeiro tempo. E o Vasco conseguiu equilibrar a partida no primeiro tempo graças a essa marcação bem encaixada e por aproveitar, ou pelo menos quase aproveitar, as oportunidades que teve nos erros do Flamengo. Mas aí chega o segundo tempo e o Flamengo joga com mais tranquilidade. Na verdade, os dois times, né? Os dois times deixaram de bater um pouco mais e jogaram bola. E aí, quando se joga a bola, o Flamengo consegue ser superior em campo. E aí encontrou o gol. Um gol não, um golaço. Que pro Verratti foi um chute errado. É engraçado, né? O adversário nunca tem méritos. Eu estou elogiando aqui o primeiro tempo do Vasco, que conseguiram fazer uma boa marcação e impedir que o Flamengo finalizasse. Se eu não me engano, o Flamengo finalizou uma única vez no gol do Vasco, e a bola foi para fora, ainda por cima. Agora é difícil pro Verratti admitir que foi um golaço do Bruno Henrique, aos 21 minutos do segundo tempo. No momento em que o Flamengo estava bem na partida. Estava conseguindo finalizar mais, estava conseguindo controlar mais a posse de bola. Não que no primeiro tempo não tenha tido. Estava com 63% de posse de bola. Mas no segundo tempo estava tendo posse de bola e chances de fazer gol. O Flamengo teve ali pelo menos umas 2 ou 3 boas oportunidades antes de abrir o placar. Inclusive uma que bateu na trave e que foi finalizado por cima, que não tinha ninguém marcando. As duas foram do Luiz Araújo, que fez uma boa partida, mas, porém, contudo, todavia, desperdiçou essas 2 oportunidades que teve. Uma chutou por cima, onde não tinha nenhum marcador, e outra bateu na trave. E aí encontrou com justiça o segundo gol, o primeiro gol, aliás, um golaço aos 21 minutos do segundo tempo com o Bruno Henrique. Ele não deixou a bola cair, né? Dominou e de bate-pronto bateu no ângulo do goleiro do Vasco e nada pôde fazer.
Aí vem uma crítica da minha parte. A primeira crítica foi acerca do destemperamento do primeiro tempo. E a segunda crítica que eu faço é de sentar no placar. Poxa, Filipe Luiz, você conhece o DNA do Flamengo, cara. Eu senti, talvez não tenha sido intencional, mas eu senti o Flamengo sentando na vantagem. Beleza, pode jogar por 2 resultados iguais. Beleza, tava vencendo por 1-0. Beleza, jogar no campo sintético é desgastante, mas se você sente a fragilidade do adversário, você tem que fazer o gol. Você tem que fazer 1, você tem que fazer 2, você tem que fazer 3, fazer 4, fazer 5, como fez com o Maricá. Não estou aqui comparando o Maricá com o Vasco, que fique claro. Mas assim que saiu o gol, o Vasco obrigatoriamente se abriu. E ali o Flamengo poderia ter matado esse confronto já nesse primeiro jogo. Mas não quis. Ficou ali segurando a bola, teve outras oportunidades, realmente, no segundo tempo, mas não tão claras como no começo do segundo tempo. E ficou por assim mesmo. Flamengo 1, Vasco 0. Venceu por conta do primeiro tempo, né? Do segundo tempo, perdão. Primeiro tempo, o Vasco conseguiu ali uma superioridade em chances e conseguiu encaixar a marcação ali do Flamengo, mas o segundo tempo foi do Flamengo. O Flamengo poderia ter feito 2-0, 3-0, inclusive depois do gol teve a oportunidade de fazer isso, mas ficou só no 1-0. Não que seja um mau resultado, mas agora vai jogar no Maracanã, Flamengo com vantagem. O Vasco vai jogar no meio da semana na Copa do Brasil e vai jogar pilhado. Eles vão jogar pilhado de novo. Ou seja, é mais uma oportunidade do Flamengo vencer de novo o Vasco. É só não cair na pilha do adversário. Acho que um dos únicos defeitos, um dos poucos defeitos da equipe do Filipe Luiz é cair na pilha do adversário. O Flamengo caiu muito fácil. O Bruno Henrique, então, fez um golaço hoje, mas alguns momentos estava caindo na pilha. Não pode. Mas o Flamengo venceu hoje, mais uma vez o Vasco, que chorou para jogar no Engenhão, que queria jogar em São Januário, sendo que São Januário não tem condições nenhuma de receber uma semifinal, sendo que o jogo sendo que a divisão é 50-50 e no máximo teria ali 90% de torcida do Vasco e 10% do Flamengo, e mesmo assim eu duvido que o Vasco iria lotar o São Januário. E se fosse 90-100 em São Januário, teria que ser 90-100 lá no Maracanã. E isso também seria péssimo para o Vasco. O Vasco hoje só teve desvantagem. Perdeu em campo, teve uma péssima renda. Foram 8 mil torcedores e de pagantes totais foram 10 mil, alguma coisa assim, 11 mil, alguma coisa. Público péssimo para uma semifinal entre Flamengo e Vasco, que é considerado o clássico dos milhões. Foi péssimo. O Vasco foi mesquinho, foi arrogante, foi imbecil, perdeu em campo e perdeu fora dele. Perdeu dinheiro, perdeu uma grande oportunidade de ganhar uma grana, porque a torcida do Flamengo, novamente, por mais que a torcida do Flamengo não goste de ir no Engenhão, por mais que hoje o público foi muito menor do que o Flamengo costuma levar nos seus jogos, a torcida do Flamengo hoje foi superior, novamente. Então, assim, o Vasco perdeu em tudo hoje. E vai perder sábado se o Flamengo jogar o que sabe. Mas é isso. Essa foi a minha análise do jogo. Foi apenas o primeiro jogo. Pezinhos no chão, nada está decidido. O Flamengo tem 2 vantagens: de empate, de perder por 1-0. Qualquer empate é do Flamengo. Perder de 1-0, o Flamengo passa, né, por conta dos resultados iguais, mas é jogar bola. Jogar bola e, se possível, tentar decidir já nos primeiros minutos do segundo jogo, para já deixar aquela partida encaminhada. Hoje o De La Cruz não entrou, Alexandro não entrou, Ayrton Lucas entrou no segundo tempo, Juninho não entrou. Imagina esses caras jogando no segundo jogo. Vão fazer uma boa partida com certeza. E vamos para os números dessa partida. O Vasco ficou com 40% de posse de bola contra 60% do Flamengo, 246 passes contra 428 do Flamengo, o dobro de passes, só para realmente reforçar que o Flamengo deu a bola para o Flamengo. Aliás, o Vasco deu a bola para o Flamengo, para que forçasse o Flamengo a errar, e aí sim o Vasco tivesse alguma chance, porque na bola, na técnica, realmente seria impossível do Vasco ter algum tipo de superioridade hoje, né? E eu não estou sendo arrogante, é um fato, isso aí é um fato. Você pode falar com qualquer torcedor do Vasco hoje, eu tenho certeza absoluta que eles vão compartilhar da mesma opinião que eu. Tecnicamente o time do Flamengo é melhor, né?
e mais uma vez deu essa demonstração hoje, principalmente no segundo tempo, quando colocou a bola no chão e jogou o futebol de fato, ao invés de cair na pilha do adversário. E porcentagem de passes, 77 do Vasco, hein? 77% do Vasco, 87 do Flamengo. Passes errados, 57 do Vasco, 54 do Flamengo. Finalizações, 10 do Vasco, 13 do Flamengo. Pois é. E o primeiro tempo o Vasco finalizou mais, mas quando o Flamengo colocou a bola no chão no segundo tempo, finalizou mais do que o Vasco. 5 finalizações para fora do Vasco, 6 para o Flamengo. 3 finalizações para o gol do Vasco, 2 para o Flamengo. Escanteios, 1 para o Vasco, 5 para o Flamengo. Faltas, 13 para o Vasco, 6 para o Vasco, 6 para o Flamengo. Né? Apesar da quantidade absurda de cartões, que foram 5 para o Vasco e 2 para o Flamengo, de cartões amarelos, o Flamengo fez apenas 6 faltas no jogo inteiro. Só para ver realmente que quem estava pilhado, que quem estava nervoso, que quem estava querendo apelar era o Vasco da Gama, não o Flamengo. Cartões vermelhos não teve nenhum. E avaliando individualmente cada jogador, Rossi muito importante, principalmente no último lance, onde teve uma falta para o Flamengo, e aí o jogador do Vasco lá foi cabecear e o Rossi defendeu a bola. Muito importante para dar aquela liderança, para repor a bola com os pés. Senti ele em alguns momentos demorando um pouco para repor a bola, inclusive ele pediu desculpas num lance para o Matheus Gonçalves, que ele tinha intenção de distribuir a bola rápido, mas ele acabou titubeando. Mas beleza, fez uma partida segura hoje. O Wesley, apesar do cartão amarelo, fez uma partida razoável. Senti um pouco de falta dele no segundo tempo, nas avançadas, né? Mas fez uma partida defensivamente boa. Léo Ortiz errou muito no primeiro tempo, bastante. Perdeu algumas bolas ali, deixou algumas bolas sair para a lateral. Mas no segundo tempo recuperou a forma, distribuiu bem os passes, avançou no ataque. Mas no primeiro tempo ficou devendo bastante. Léo Pereira também cometeu alguns erros ali, mas não comprometeu na defesa. Varela fez uma boa partida do Varela, mais uma vez improvisado e mais uma vez fez uma boa partida. Eric Pulgar, apesar do cartão amarelo, que isso aí não é novidade nenhuma, fez uma boa partida também. O Gerson também fez uma boa partida, apesar de eu sentir falta dele em alguns momentos. Arrascaeta apenas razoável, entrou no lugar dele Matheus Gonçalves, que entrou muito bem mesmo. O Plata jogou razoável, entrou no lugar dele o Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas virou meio que um ala ali, né? Na posição ali do Wesley. O Wesley na lateral e o Ayrton Lucas jogando ali como ala. Bruno Henrique, um golaço. Eu não sei o que o Verratti pensou em falar que foi um chute errado, um chute mal. Se num chute mal o Bruno Henrique fez um golaço, um dos mais bonitos dessa edição do Campeonato Carioca, imagine se ele tivesse pegado em cheio, né? Se o gol tivesse realmente sido de um chute bom, né? De uma finalização boa. Francamente, né, Verratti? Você fez uma entrevista muito boa no final do Vasco 0, Flamengo 2, na partida passada, que o Vasco deveria correr mais, que o Vasco errou demais, que faltava comprometimento. Aí hoje fala uma bobagem dessa, pelo amor de Deus, né? E aí o Bruno Henrique saiu na entrada do Wallace Ian, que entrou muito. Hoje os garotos entraram muito bem. Matheus Gonçalves e o Wallace Ian, que continua sendo o artilheiro do Flamengo nesse Campeonato Carioca. Entrou mais uma vez bem o Ian e o Matheus Gonçalves. Luiz Araújo errou 2 gols, né? Errou 2 gols, principalmente aquela bola que sobrou ali, ele finalizou para cima. Ele culpou o gramado e tal, mas eu acho que se ele dominasse e finalizasse ficaria bem mais fácil. Meteu uma bola na trave, né? Ficou faltando o gol aí do Luiz Araújo. Entrou o Alan no lugar que novamente não comprometeu. Ainda bem, o Alan está se recuperando aos pouquinhos. E é isso. Esse foi só o primeiro round, né? Tem um segundo round no próximo sábado. Pés no chão. Vamos jogar com humildade. Para de jogar calcanhar, velho. Flamengo hoje no primeiro tempo dando passe de calcanhar no primeiro tempo, sendo que tava 0-0 ainda. Para com isso, cara. Vamos jogar bola. Segundo tempo a mesma coisa. Depois que saiu o gol, se eu não me engano, foi o próprio Matheus Gonçalves que tentou uma jogada ali de calcanhar. Não faça isso, cara. O Vasco já tá pilhado, já tá com raiva do Flamengo, já tá aqui com o Flamengo aqui, porque eles não aguentam mais perder pra gente. Eles querem dar passe de calcanhar. O Wesley aprendeu, agora tem que puxar a orelha do Matheus Gonçalves. Para de ficar dando passe de calcanhar. O senhor Arrascaeta deu
tanta tentativa de passe de calcanhar, pelo menos umas 3 no primeiro tempo e todas erradas. Para com isso, vamos jogar bola, cara. Poxa, mas é isso, pés no chão, vamos jogar sério a próxima partida e jogar o que o Flamengo sabe. Porque se o Flamengo jogar o que o Flamengo sabe, vence o Vasco de novo. Então é isso, vamos jogar para ganhar. Eu não quero saber de empate, eu não quero saber de perder de 1-0. Vamos jogar para ganhar, porque o Flamengo tem time para isso. Vai voltar jogadores aí que foram poupados hoje. De La Cruz, Alexandro, provavelmente o Juninho entra no segundo tempo. Vamos jogar o que sabe. Porque jogando o que sabe, o Flamengo é superior tecnicamente ao Vasco. Jogando o que sabe, vai vencer o Vasco. Então é isso. Muito obrigado pela visualização. Aqui vai estar o react, aqui outras análises. Muito obrigado. Se inscreva. Se vocês quiserem mandar alguma coisa para mim por correio para preencher essa minha prateleirazinha aqui, podem mandar um e-mail, uma mensagem para o meu e-mail. Eu vou falar como mandar qualquer coisa, bonequinho, quadro, totem, qualquer coisa que vocês quiserem colocar aqui do Flamengo, eu estaria aceitando com o maior prazer. React aqui, outras análises aqui. Muito obrigado pela visualização. Saudações rubro-negras e chupa Vasco. Vocês fizeram de tudo para tentar ganhar do Flamengo, que não fosse tecnicamente, mas novamente perderam, porque o Flamengo é assim. Vence na terra e vence no mar. Falou, um abraço.